o cântico das crianças a Deus, que é um perfeito louvor. A Bíblia diz no Salmo 8, que da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, sai perfeito louvor. E a gente tem que ingressar nossos filhos, né, nas coisas de Deus, nesse mundo tão terrível e mal, onde nós estamos vendo abuso de crianças, tantas coisas. A igreja tem esse papel tão importante, tá? Então tá aí o tributo das crianças. Parabéns, Ministério Infantil, por essa mensagem tão poderosa que eles passaram para a gente, mensagem de fé, e nas entrelinhas também dizendo que nós somos o exército de Cristo. Quem é do exército do Senhor aí? Diga amém. Ô glória! Se você é do exército do Senhor, presta atenção a essa chamada que nós estamos fazendo desde o primeiro dia para a igreja do Senhor e para todos aqueles que se propõem a fazer parte de uma história que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Há um texto que eu gosto muito, e eu já até estudei esse texto várias vezes, quando Salomão escreve dizendo assim, ó: põe o teu pão sobre as águas, bota teu pão sobre as águas e envia, porque você não sabe no dia do amanhã qual este ou aquele vai prosperar. E ao ler e procurar na Bíblia Sagrada e na história contemporânea, eu descobri que ele fazia o seguinte, pastor Jânio: ele enchia os navios de trigo, mandava para a Etiópia, para os países mais pobres. A gente não sabe isso na história da igreja, né? Mas ele mandava e ele abençoava. Por isso, quando ele lança teu pão sobre as águas, e assim ele abençoava pessoas que nem sequer ele conhecia, que nem sequer ele conhecia. E com certeza na eternidade vai ecoar o brado de agradecimento de pessoas que foram abençoadas pela atitude de Salomão. E o que eu quero dizer com isso? Que também quando nós abençoamos a obra do Senhor, quando nós investimos em algo que faz parte do reino de Deus, nós vamos abençoar pessoas que nem sequer nós conhecemos. Quando um aprisco, quando uma igreja é levantada, ela é construída, quando ela é feita, ela vai abrigar pessoas que ali encontrarão palavra de vida, palavra de vitória. Elas vão encontrar auxílio, vão encontrar direção, acolhimento. Tudo isso só se faz quando nós temos essa mentalidade no reino de Deus. Amém? E aí a gente fez o desafio dos 300 colaboradores fiel, e eu quero que você veja esse videozinho para você entender o projeto. Solta aí, João. Sem dúvida, a história de Gideão e os 300 é uma das histórias mais impactantes das Sagradas Escrituras. Nela é relatada a providência de Deus quando seu povo clamou por livramento. Um relato bíblico que nos mostra que Deus não está preocupado com números, pois de fato o Criador quer a qualidade e não a quantidade como muitos imaginam. Nessa batalha, você verá que nada é impossível diante do Senhor, pois aqueles que buscam sinceramente receberá a resposta da providência de Deus. O que para os olhos humanos parece impossível, para Deus tudo é possível. Nessa história, vemos como Deus criteriosamente separa por meio de prova aqueles com a motivação correta e o espírito de fé. Assim como Gideão e os 300, que foram escolhidos pelo Senhor, convidamos a você para fazer parte do desafio dos 300 colaboradores fiéis. Precisamos de 300 pessoas com colaboração de uma oferta de R$100 para ajudar a levantar o projeto Tamar Tantuba, que é a construção de um espaço para acolhimento de trabalho de inclusão social durante o dia e a noite, realização de trabalhos espirituais como culto, palestra e outros encontros sociais. Faça parte e convide um amigo. Contamos com você, varão e varoa
valorosa de Deus. Esse videozinho conta um pouquinho da história desse projeto. Nós estamos num desafio enorme para podermos levantar aquela obra que vai abençoar muitas vidas que por ali vão passar. E nós aqui do Ministério da Fiel, vocês já sabem que nós não trabalhamos com esse sufocamento e petições 24 horas, não. A gente trabalha porque sabemos da oportunidade que os irmãos têm no Senhor de poder ajudar. E aí é uma sementezinha de R$100 que você vai poder nos ajudar e você vai colaborar. E se você conhece um amigo, você também vai convidar esse amigo para fazer parte. Você faz assinatura aqui, você vai procurar minha esposa. A gente já conseguiu levantar 18 pessoas, tá? Com R$100, ok? Aí 300 menos 18, fica faltando aí 200. Me ajudem aí. 282, olha, tá bem pertinho, viu? Eu quero ser o de número 19, assim por diante. E o pastor disse que é o 300, ele é o último. Mas a gente conta. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que pela graça de Deus, R$100 é a pizza, você jejuma a pizza aí, ou a calça jeans, enfim, faz alguma coisa. Eu queria comprar algo. Você já pensou nisso, irmão? Isso é liberalidade, tá? Então faz esse sacrifício de amor e nos ajuda, porque quando essa obra estiver realmente sendo feita, tenho certeza que Deus não irá esquecer de tudo que nós fazemos na obra dele. Deus não esquece, Deus lembra. O Senhor lembra. O Senhor lembra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Egito foi um lugar onde o povo de Deus cresceu, mas depois foi maltratado. Mas você sabe o que a Escritura diz? Deus puniu o Egito, mas a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor vai honrar o Egito, porque foi bênção na vida do povo de Deus também. Embora eles tenham sido usados como instrumentos para maltratar e para fazer tudo que a história nos conta, a Bíblia diz que Deus é agradecido. Deus não esqueceu o que o Egito fez pelo povo de Deus. Então Deus não esquece, queridos. Eu deixo aqui esse desafio. O pastor quer dar uma palavra. Já na sequência já pode orar pelo pastor Frota. A paz e a graça do Senhor. Eu queria aproveitar o ensejo. Hoje é culto de oração e dentro da comemoração, né? E agradecer aos colaboradores do ministério nesses últimos dias. A obra de Deus, ela ensina a gente muitas coisas. A obra de Deus nos ensina a ficar calado, nos ensina a falar, nos ensina a gritar, nos ensina até a pedir. E são grandes os desafios. E como é difícil, Frota, as pessoas acreditarem na nossa mensagem, na nossa pregação. Ou seja, para chegar até aqui, esses 24 anos, não foi fácil. Você chegar com a cara e a coragem em uma bênção que é fundamental, em uma rua, porque havia tido uma cura de milagre, e começar um trabalho num casebrezinho do lado. E esse casebre, quero ressaltar, esse primeiro quartinho daqui era um bar que eu ia montar quando eu não era cristão. Não era isso, irmã Nadá? Ela me cedeu o local, eu organizei todinho, fiz dois pavimentos, e ia colocar um bar. Eu e um sócio. Fiz a calçada, não deu certo, briguei com o sócio, quebrei antes de começar. Fui assaltado aqui, briguei com a pessoa, não sei quem, não cheguei a ver, mas eu briguei com a pessoa, esmurrei-o,
Fui embora para o Eusébio às pressas, meu pai me tirou daqui às pressas. Fiquei lá no Eusébio com ódio do Tancredo Neves. Nunca mais queria botar os pés aqui. E aí a Dada fez negócio com a porta, não foi? Fez negócio com as garrafas, tinha tudo. Naquele tempo a gente comprava as garrafas para comprar as bebidas, né? Enfim. Aí aceitei a Jesus. Aí o eu fui engolido. Voltei para cá. Essa é uma história verídica. Condizente do princípio. E quando volto para cá, começa a igreja exatamente no local que ia ser o bar. Os 2 espaços cedidos foi o espaço começado para colocar a igreja que hoje tem esse espaço todinho aqui para a glória de Deus. Vai entender o propósito de Deus. Não se entende. E quando a gente fala e projeta, sonha, né? E eu louvo a Deus, porque Deus tem me ensinado a pedir de uma forma justa, né? E nós criamos o colaborador fiel. E chegou esse momento, a Elizabeth me pediu para fazer essa parte aí. Eu achei fantástico, parabéns. E para começar, esse trabalho foi mostrado aí, foi preciso Deus fazer uma viravolta na vida de um irmão, porque não tinha quem fosse. Quem vai nos ajudar? Gideão levou milhares, mas só 300 ficou. Eu não tinha nem 300, nem 2, a não ser um, dizendo, vai dar certo, vamos lá. E aí esse irmão não quis assim acreditar de imediato. Mas aí Deus, com seus mistérios, com as suas maneiras, permite um acidente acontecer. E esse irmão foi todo quebrado, é vivo hoje pelo milagre, foi para o JF. Eu visitei e achei que não ia amanhecer o dia vivo. E lá no JF, Deus falou ao coração desse irmão que ele ia tomar conta dessa construção. Eu já ia entregar o terreno ao prefeito, porque eu não tinha mais como, não ia ficar com o terreno. Enjeitei 50 mil reais para me botar no meu bolso. O cara disse, bota no teu bolso e não diz nada para os irmãos e pronto, cara. Eu como a bronca, eu disse, o terreno não é meu, a obra não é minha, é a obra do Senhor. Rejeitei. Né? E aí Deus fez tudo isso. Pega o Jurandir, leva ao leito, fala com ele no leito, restabelece a vida dele, restabelece os ossos quebrados, né? Bota a bacia no lugar. Não sei como foi que aconteceu, mas colou tudo. Vem aqui, Jurandir, por favor. Vamos dar honra a quem tem honra. Né? O médico disse que ele ia andar de moletas e andar de cadeira de roda, e ele nem andou de muleta ainda, né? Mas não andou de cadeira de roda. E ficou me tiçando. Cadê a obra? Não vai não? Ele com medo de chegar para mim e dizer, Deus falou comigo e eu vou tomar a frente, né? Aí então ele tomou coragem e começou, e nós acerramos ali, né? E para a glória de Deus, Deus tem nos honrado. E quando Deus mexe com um, não é só para um, né? Deus mexeu com o Jefferson. Cadê o Jefferson? Está aqui. Eu vi ele chegar. Vem aqui, Jefferson. Esse cara desempregado foi para lá nos ajudar. Desempregado foi nos ajudar. Quando eu dei fé, chegava o Jefferson lá de moto. E olha o que esse rapaz tem feito. Tem sido fato assim, para a glória de Deus. Sabe, queridos? E tem outro Jefferson que não está aqui, quando ele muitas vezes é um dos únicos que daqui da série que vai nos ajudar lá. Espontaneamente, quando ele não vai com o Jurandir, ele pega o ônibus na BR, desce lá e anda quase meio quilômetro a pé para chegar lá. Mas ele vai, esse localzinho aí. Então assim, gente, tem mais... o Aeronato foi umas 2 vezes, né? Nos ajudar lá. Né? Aí tem Jurandir, Jefferson... Eu chamo o B1 e o B2, né, que é o Jefferson 1 e o Jefferson 2, né? E tem também o Bira, tem também o irmão José, quem mais? O Flávio, tem também o
o Charlie, né, que esse rapaz é um Jurandir 2 na minha vida lá. Tem o Guilherme, um rapazinho. Lembrando, o Guilherme, ele é um recém-convertido e ele estava trabalhando na altura de 3 metros, né, o Jefferson? 3 metros, semana passada, atrasada, ele caiu por sobre os escombros e muito prego, porque quando a gente faz caixaria é prego para tudo quanto é lado. Olha, irmão, foi um milagre esse rapaz não ter quebrado o pescoço. Ele caiu dos andaimes e saiu descendo. Certo? Quando eu cheguei, que soube, eu fiquei super nervoso, né? Ele é um pouco arranhado. E graças a Deus, Deus deu o livramento. Porque toda vez que nós chegamos nesse espaço, há um culto de entrada e um culto de saída. Para quem está lá dentro trabalhando com a gente. E olha, eu digo uma coisa, somos muito pouco visitados por muitos irmãos. Mas as orações de vocês têm chegado até esse local. E têm feito proezas e maravilha. E comecei a pedir aos amigos, pedir aos colegas, pedir aos irmãos, sabe? E Deus levantou frota. Fica de pé, meu amado, que eu vou para você. Esse é um colaborador fiel nosso, né? Passei um fio para o Acre, Deus levantou o Joselito, está aqui, fica de pé. Vem para cá que nós vamos orar por você também, outro abençoador desse projeto. São Gideões, né? São um dos 300, tá certo? Irmão, e nós temos uma ajudadora, ela não está aqui, mas ela pode ouvir esse vídeo. Recentemente ela ligou para mim, ela tem passado uma prova gigantesca, ao ponto de eu desejar entregar o que ela está me entregando para a obra. Mas eu não faço porque, se eu fizer isso, eu vou reter a bênção da minha vida e da vida dela, da vida do ministério. Ela passou um WhatsApp para mim e disse: pastor, eu recebi meu 13º e estou mandando a minha colaboração para o projeto. Irmão, aquilo no meu coração desmaiou assim, sabe? Porque eu sei da prova que essa pessoa está passando, sabe? E sei também daqueles que são fiéis no dízimo, nas ofertas, são fiéis que nos honram, certo? E no próximo encontro nosso eu vou prestar conta de tudo que nós temos feito. E também, se me for me dada a oportunidade, sábado, a gente vai fazer eu vou tentar fazer uma breve apresentação do que nós investimos em todo o tempo nessa casa aqui, tá, querido Nésio, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, por enquanto, estão presentes, esses aqui são os abençoadores, sabe? Esse aí era o terreno nu e cru, tá certo? Pronto, esse era o terreno nu e cru. E depois daí nós fizemos, como o pastor falou essa semana, nós fizemos o muro, tá certo? E chegamos, tá aí, certo? Isso, tem tudo aí. Para chegar onde nós chegamos, aquele prédio que, para a glória de Deus, está erguido. Então, vamos orar por os colaboradores. Quando você estiver orando, ore pelos colaboradores, Deus é fiel. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar pelo Jurandir, que é o nosso mestre de obra lá. Quem estiver precisando de um mestre de obra, viu, Jânio? Está aqui, viu? Eu ainda vou dar o título dele de engenheiro. Só falta mesmo o capacete, eu já dei já. Já tem um capacete no carro dele. Tá certo? E o Joselito, nosso irmão, também está viajando a parte de sábado, né? Está indo embora para o Acre. Tá certo? É um mantenedor abençoador, né? Para a glória de Deus. Pai, eu quero te agradecer. Apresentando aqui, ó Deus, os teus servos que são fiéis. Cada um, Senhor Deus, que são membro deste ministério. Os amigos, os irmãos, aqueles que nos ajudam, têm assistido e conhecido os projetos que nós temos traçado e colocado no teu altar. Sabemos que toda honra é para ti, mas a Bíblia manda nos dar honra também àqueles que estão ao nosso lado, Senhor. Respeitando, não para que eles recebam, absorvam e saiam daqui batendo nos peitos, dizendo que são esses. Não, Senhor. Mas a honra e a glória é para ti. Eles apenas são instrumento do Senhor em agradecimento por tudo que tu tem feito na vida deles. Pela restauração da saúde do Jurandir, pelo emprego dado ao Jefferson, meu Deus, de uma forma abençoadora, pelos colaboradores, meu Deus, que se lembram, só em se lembrar, meu Pai, naquele dia, naqueles momentos, isso para nós já é muito importante, Senhor. O valor não importa, o que importa é a sinceridade, o que importa é a maneira, meu Pai, qual nós a recebemos, investimos no Teu reino, Senhor. Toda acusação, toda afronta, que caia por terra, Senhor.
e que seja manifestado naquele local, em qualquer igreja Deus é fiel, erguida, porque cada igreja Deus é fiel tem uma história muito forte para a glória do teu nome. Assim eu oro apresentando a vida de cada um deles aqui, que são abençoadores, investidores do reino, para a glória do Senhor. Obrigado pela vida, meu Pai, do Guilherme, por não ter quebrado o pescoço naquela queda, por não ter, ó Deus, quebrado um braço. Foi apenas um arranhão, Senhor. Mas a fidelidade daquele jovem é tão tamanha, meu Pai, que nos surpreende. O Jefferson daqui, o Jefferson 2, que o Senhor Deus abençoe aquele jovem. Os demais que ali vão, Senhor Deus, e que faz a obra com amor. Eu entrego nas tuas mãos cada um deles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vocês. E recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado. E divulguem. Sem contar que a gente discute, viu, irmão? Quando a gente erra um tijolo lá, não é fácil. Amém? Jane, vem pra cá. Eu tô chamando o Jane porque a gente tem uma amizade bem a fundo, né? Graças a Deus, passamos um ano desfrutando cadeira lado a lado, né? Não pesquei não, viu? Nas provas. Tá certo? Bom, o altar está nas tuas mãos. Senhor, nós te damos graças. Apresentamos o teu servo que aqui está no altar. O teu servo, pastor Eduardo, que gentilmente o convidou e ele prontamente atendeu. E aqui hoje será o emissário da tua palavra, Senhor. Que a palavra que está na sua mente, no seu coração, dado, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, seja para a glória e para o teu louvor. Eu oro apresentando, entregando o altar nas mãos do teu servo pelo teu Espírito Santo. A igreja crê? Deus abençoe. Boa noite, meus queridos, graça e paz. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Quero saudar todas as autoridades que aqui estão, os pastores, pastoras. Agradecer ao pastor Marcondes por esse tratamento tão maravilhoso, pastor Eduardo, sua esposa. Estamos aqui alegres, e a minha esposa, que fiquei muito feliz também pelo fato dela poder estar ao meu lado hoje. Graças a Deus, essa mulher trabalha muito e a gente, ao longo da nossa jornada, poucas vezes eu tive o privilégio de tê-la ao meu lado num momento como esse. Mas tudo tem o tempo, né, de Deus, e hoje ela está aqui e eu me sinto muito realizado por você estar ao meu lado. Amém, queridos? Eu sinto, irmãos, desde o início nesse ambiente, eu sei que a gente não é por sentir, mas há um peso de glória, há uma unção nesse ambiente, e eu tenho certeza que vocês já têm explorado bastante. A festa começou desde terça-feira, né? Terça, quarta e hoje quinta-feira, tem mais 2 dias, encerrando no domingo, né? Com o batismo. Eita, que bênção! E aí, queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Talvez não seja dentro totalmente do texto que vocês estão explorando desde terça-feira, e de Juízes capítulo 6, versículo 14, mas eu acredito que o Espírito de Deus, ele quer comunicar algo, assim como ele vem comunicando ao longo dos dias, e a igreja é do Senhor, amém? Meu irmão Jonilson ali atrás, um abraço. E aí, meus amados irmãos, eu quero te convidar para a gente ganhar esse tempo, né? Aproveito aqui para perguntar aos pastores. 9h30, eita glória, então tem um bom tempo ainda. Você pode abrir sua Bíblia lá em Juízes capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1, tá certo? Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode dizer assim: Deus é bom o tempo todo
Deus é bom. Você chegou lá em Juízes capítulo 6. Vamos ler já já. Parabenizo também esse ministério maravilhoso. São 6 igrejas e a 7ª está em construção, não é isso? 6 igrejas, eu vi que tem essa aqui, a sede no Jardim das Oliveiras. No Barroso tem mais uma, bênção. Lá no Eusébio, no local chamado Amador, tem outra, bênção. Em Maria Tomásia, outra igreja. Lá em Croatá, no Pacajus, mais uma igreja para a glória de Deus. Em Tabuba, na Calcaia, tem mais uma igreja desse ministério poderoso. E a 7ª está em obra no Eusébio. Eu acredito que é essa que vocês mostraram aí, né? Parabéns para todos vocês. Vocês são guerreiros. E sempre é importante, irmãos, apoiar, orar e cooperar também financeiramente para que o ministério avance, tá bom? Você pode acompanhar comigo a leitura. Vou ler aqui na revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada. Eu quero ler a partir do versículo 1. Filhinhos, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Louvado seja Deus. Quero ler até aqui.
Glória a Jesus. Tem água? Aqui, né? Você pode ficar de pé para a gente orar. Vamos orar. Eu sei que essa igreja é uma igreja pentecostal, amém? É uma igreja que gosta de glorificar o Senhor. A gente chegou no momento em que a irmã estava louvando, poderoso, uma unção muito forte. E eu creio que quem estava ligado já foi ali curado, já foi restaurado. E nós precisamos nos manter assim. Pai, muito obrigado, Senhor. Seja exaltado nesse ambiente. Que toda atenção, toda reverência, todo louvor, toda glória sejam dadas somente a Ti, Senhor. Nós invocamos o Seu excelso nome para esse ambiente. Nós Te honramos. Nós nos submetemos à autoridade da Sua presença maravilhosa. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, usa, Senhor, a minha vida para o louvor da Tua glória, ordena os meus pensamentos e flua, Senhor, livremente através de mim, pois eu quero ser, Senhor, um Seu parceiro e cooperar com o Teu Espírito para abençoar a vida dos meus irmãos, comunicando aos seus corações aquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite, a começar pelo meu coração, sendo por Ti tocado e alcançado. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a Sua palavra poderosa, a Sua unção maravilhosa, o Seu ensino, meu Senhor, excelente, ajudando-nos, fortalecendo-nos, fazendo com que cada um de nós sejamos, meu Senhor, abençoados e fortalecidos, instruídos e capacitados para que nós continuemos, meu Senhor, caminhando, compreendendo, meu Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, e sim, Senhor, guardando o nosso coração em Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, estou em casa, Pai, com os meus irmãos à vontade. Por isso, meu Deus, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está sendo exaltado e glorificado nesse ministério. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te exaltamos. Meu irmão, minha irmã, um minutinho para você fazer a sua oração pessoal. Um minutinho para você dizer: Pai, fala comigo e faz com que o meu coração esteja aberto, completamente aberto, para que a semente poderosa da Sua palavra, Senhor, esteja caindo em boa terra e eu, Senhor, cresça um pouco mais naquilo que o Senhor tem para realizar nesse lugar, nesse ambiente. Faça a sua oração, meu irmão. E em nome de Jesus Cristo, sabe, meus amados irmãos, deixa eu dizer isso em oração. Nós precisamos começar, meus queridos irmãos, a dar toda a honra e glória, porque o culto é para o Senhor. Nós precisamos parar todas as distrações. Nós precisamos, meus amados irmãos, ficar focado, porque o de repente de Deus pode chegar e você está distraído. Pode vir uma instrução e você está ocupado. Porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. O Senhor é digno de que nós paremos, de que nós fiquemos quietos, paremos para ouvir a Sua palavra, seja por qualquer um que o Senhor trouxer neste lugar ou em outro que você estiver. Que nós paremos, que nós deixemos de estar conversando, que nós deixemos de estar distraídos, para que o Senhor te faça saber o que Ele quer te comunicar. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te agradeço por esse grande privilégio de estar nesse altar, de estar com os meus irmãos, de aqui, meu Deus amado, falar da Sua palavra,
de trazer instruções do alto para os meus irmãos. Senhor, e o meu desejo, o desejo do meu coração, Senhor, é para que essa semente caia em boa terra e Satanás não consiga roubar nenhuma delas. Por isso eu peço a você, querido, que você honre. Não se preocupe comigo, não. Honre a palavra, honre o Senhor. Quebre todos os grilhões que tentam roubar a sua atenção. Estou orando dessa forma, irmãos, debaixo de uma direção de Deus para você. Ou você vai me amar mais, ou você não vai querer me ver mais. Acho bom você querer me ver mais, porque eu quero lhe ver mais. Seja exaltado. Levante sua mão direita para o céu e comece a dizer: seja exaltado, Senhor Jesus. Seja exaltado, Rei da Glória. Seja bendito o Espírito do Eterno, do Deus vivo. Seja exaltado nesse ambiente. Sim, Senhor, que nós não estejamos curiosos para um julgamento, mas nós estejamos, meu Senhor, curiosos, aguçando o coração e os ouvidos, para que o Teu Espírito tenha liberdade para fazer o que Tu queres fazer em nós e através de nós. Humildemente, Jesus, eu me prostro diante da Sua autoridade, eu me prostro diante do Seu nome e reconheço, meu Senhor, meu Salvador. Eu reconheço o Seu excelso nome, a Sua glória, a Sua majestade. Ei, irmão, faz quanto tempo que você não diz: ei, Senhor Jesus, eu te amo? A boca está presa. Quanto tempo faz que você não diz: ei, Senhor, eu te honro? Quanto tempo faz que você não consegue dizer: Senhor Jesus, meu Salvador, meu Senhor, eu te glorifico? Destrava, amado. Esse é um ambiente de preparação, de capacitação. Esse é um ambiente, irmãos, onde o nível de unção é mais alto. Então, meu querido, é o quartel do crente. Para o crente bradar, para o crente dar glória, para o crente exaltar, é bem dizer, para o crente chorar, rir na presença do Altíssimo. Seja exaltado, seja engrandecido, Rei da Glória. Nós te bendizemos assim, Senhor, e cremos que o Senhor vai continuar fazendo maravilhas aqui, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E podeis sentar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, esse tema maravilhoso é uma passagem tão conhecida, e tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus já pregaram, continuam pregando, e até Jesus voltar, eu acredito que ainda muitos irão pregar. Amém? E essa, irmãos, é mais uma desistência de andar com Deus no início do capítulo 6. É mais um momento em que a gente vê o afastamento, a quinta apostasia, o afastamento desses homens que Deus escolheu, desses homens que Deus estabeleceu na terra, para que eles exatamente manifestassem Deus para o mundo. E então nós vemos, meus amados irmãos, que eles se afastaram. No capítulo anterior nós estamos vendo o relato maravilhoso de Débora com Baraque, conquistando de novo a paz, conquistando de novo o sossego. E você vai ver isso durante não só o livro de Juízes, mas você vai ver isso, irmãos, por toda a Bíblia. Você vai ver isso por todo o mundo. Sempre que nós vemos coisas
coisas trágicas acontecendo, é exatamente por caminhar fora de uma direção que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu as coisas para o nosso próprio bem. E aí nós estamos vendo, irmãos, que os midianitas e mais 3 inimigos, os amalequitas, os que estavam escondidos nos lugares altos, vinham e acabavam com tudo. Um tempo de opressão, de angústia, um tempo de produzir e nada dá certo, não ter reserva, não ter condição para absolutamente nada. E ao refletir sobre isso, eu fiquei imaginando como a humanidade tenta viver independente de Deus, como a humanidade tenta caminhar independente dos conselhos de Deus, e chega num ponto, chega num limite que não tem jeito, tem que voltar para Deus. Ei, irmãos, é hora de voltar para Deus. É hora de você voltar, porque nós estamos aí vendo, queridos, que aqui falta para Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. O que é que está faltando? É hora de você voltar. Muitas pessoas já disseram isso, pois o Senhor está mandando eu dizer novamente para você: é hora de você voltar. É hora de você deixar de ser menino, ser pequeno, por causa disso, daquilo, de decepção, e voltar para o Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. De repente o seu foco pode estar olhando para o lugar errado, e o adversário tirando proveito, te oprimindo, ceifando a tua produtividade, as tuas ideias, os teus talentos. E você insistindo, deixa eu repetir: volte hoje, volte agora, volte já. Jesus Cristo pagou um alto preço por você. E aí então, meus amados irmãos, os midianitas, eles eram descendentes de Abraão, com uma mulher chamada Quetura. Lá em Gênesis capítulo 25, os versículos 2 ao 4, você vai perceber essa identidade. Só que esses midianitas, eles passaram a ser os inimigos terríveis de Israel, a partir do ministério de Moisés. Você vai ver isso durante o livro de Êxodo. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão, através de Eva, e também através de todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram, por isso estão destituídos, afastados da glória de Deus. E então, irmãos, a situação ficou complicada. Tem inimigos, tem situações adversas, tem muitos problemas e muitas lutas, todo santo dia. Mas, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo mudou essa situação, Ele mudou essas circunstâncias, amém? Ele deu vitória, e nós precisamos compreender essas coisas. Louvado seja Deus. Nós temos aí, irmãos, os moabitas, que eram descendentes de Ló. Eles contrataram, através de Balaque, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Veja só, andar na presença de Deus só se for ligado com Deus. Andar na presença de Deus desconectado dele, irmãos, o crente é fraco. O crente é seduzido facilmente. O crente perde o norte e acaba entrando outras coisas. Mas aquele que está ligado com o Senhor, irmãos, vai conseguir andar em qualquer terreno, em tempos difíceis, em tempos de escassez, vai conseguir enfrentar essas dificuldades. Porque, meus amados irmãos, nós estamos vendo nesse texto maravilhoso que nos ensina tantas coisas.
povo estava sofrendo, estava ali na opressão, durante 8 anos, é isso? 8 anos. Imagina aí você trabalhar, e aí vem uma multidão de inimigos, capitaneado pelos os midianitas. E aí leva tudo, irmãos, toda a riqueza. E então vamos fazer cova, vamos fazer caverna, vamos nos esconder, porque eles não deixavam nada, irmãos. Tudo era dizimado, eles não tinham a menor chance. E mesmo assim eles insistiam. Eles foram até o limite, até ver que não, pessoal, não dá mais, nós precisamos clamar a Deus. Talvez você esteja vivendo no limite, mas eu quero te dizer que os ouvidos de Deus continuam abertos e atentos. Se você o clamar com sinceridade, Ele vai mudar a tua história. O céu está carente de clamor, sabia? O céu parece estar carente de clamor. Estou sofrendo, estou apanhando, as coisas estão dando errado, mas não tenho coragem de clamar a Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tudo está disponível. Tudo está disponível, irmãos. Tudo está disponível diante de nós. Mas nós não podemos adquirir essas coisas espirituais disponíveis vivendo apenas no automático dos sentidos comuns. Você está aqui? Então nós vemos, meus amados irmãos, que eles estavam sofrendo, eles estavam vivendo uma situação terrível, ano após ano. Ano após ano, vamos clamar, vamos pedir a Deus a misericórdia. É o jeito a gente voltar para Ele. E que bom, meu amado irmãos, que o Senhor não rejeita quem o procura. Pastor, você não conhece a minha história, eu já desisti mais de 10 vezes. Você está vivo? Você está em condições de voltar mais uma vez. Você pode voltar mais uma vez, só não tem jeito, irmãos, para o diabo. E só não tem jeito para o homem depois que ele desce a sepultura. Mas enquanto ele está respirando nessa terra, o Senhor Todo-Poderoso chega com providência para restaurar a sua vida. Lógico que tem que trabalhar muito mais, vai ter consequências, vai ter que ter mais poder de concentração, de disciplina, mas o Senhor vai te ajudar. E aí, meus amados irmãos, nós vemos que depois que eles clamaram, o Senhor manda o quê? Um profeta. O Senhor mandou um profeta para dizer: olha, eu tirei vocês do Egito, tirei vocês da servidão, da escravidão, tirei vocês das mãos deles. Eu expulsei os inimigos e coloquei bem longe de vocês, e dei a terra deles para vocês. A terra que eles moravam, na verdade, era de vocês. Eu fiz tudo isso. Aleluia! O profeta estava dizendo: sabe, quando você experimentou o meu favor, a minha bondade, a minha graça, eu estou fazendo essas mesmas coisas em seu favor. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Não tenham medo dos deuses dos amonitas. Eu falei isso para vocês, mas vocês não quiseram, não me deram ouvidos. Em outras palavras, vocês estão vivendo dessa forma porque vocês esqueceram do que eu fiz. Vocês começaram a se misturar demais. Vocês começaram a aprender demais as coisas deles. Vocês começaram a se envolver demais.
não podia dar outra. Sabe, irmãos, que a Bíblia diz que luz e trevas não se unem, né? Não se unem. Esse é o tempo. É o tempo, irmãos, da gente estar aqui agora e de repente o arrebatamento nos tirar daqui. Eu quero ser arrebatado. Então, porque eu quero ser arrebatado, eu tenho que estar atento. Não é com medo nem nervoso, amém? Mas atento às coisas do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos, meus amados irmãos, então o profeta vem e diz exatamente as consequências. As consequências de deixar o Senhor. Irmãos, eu fico pensando em certos irmãos, certos crentes que estão espalhados por aí, que eles não conseguem pesar o que o Senhor fez por eles, se não tem um peso maior do que aquilo que eles já sofreram na terra. E então aquilo que eles sofreram na terra, as decepções e as lutas, os abandonos, as dificuldades, parece ter um peso maior do que aquilo que o Senhor fez por eles. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ele fez o impossível. Aleluia! Deus é bom, meus amados. Eles estavam, irmãos, retratando a humanidade hoje, tentando viver fora da dependência do Senhor. Tente viver fora da dependência de Deus. Não tente, né? Não tente viver fora da dependência de Deus, porque tem consequências. Então quer dizer que eu preciso viver na dependência de Deus, porque senão eu vou sofrer. Nós temos que andar na dependência de Deus, porque Ele nos fez, irmãos, para o louvor da sua glória. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso posicionamento. Viver para o louvor da glória de Deus, com a mente de Cristo, andando com Ele, feliz com as coisas que Ele fez. É dessa forma. A humanidade hoje, de muito tempo, desde que o pecado entrou. Mas eu lembro aqui que o pastor Eduardo falou no início aqui, irmãos, como a coisa está com relação às crianças, com relações a certos temas. Você tem acompanhado com certeza, com relação a tanta idiotice, tanta insensatez, tanta bobagem que autoridades estão colocando como se fossem coisas boas. E o pior, meus amados irmãos, que tem alguns cristãos, quero dizer assim, que estão se deixando levar por essa onda. Nós precisamos ficar com a palavra. Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado: fique com a palavra. Fique sempre com a palavra de Deus. Irmãos, não dá para a gente falar no altar as coisas nojentas que estão em pauta hoje em dia, meus irmãos. Mas o profeta Isaías, no capítulo 5 do seu livro, no versículo 11, no versículo 18, no versículo 20 ao 23, ele vai falando exatamente das inversões de valores. Ai daqueles que chamam a luz de trevas e a treva de luz. Esse é o tempo que a gente está vivendo. A família tradicional, homem e mulher, está sendo ridicularizada, e surge um outro modismo, que a família tradicional nunca foi modismo, mas é o que Deus estabeleceu. Mas surgem outras coisas recebendo o holofote. Temos que ficar com a palavra, irmãos. Não estamos criando classe de ódio, coisa nenhuma. Temos que ficar com a palavra de Deus. Ela é o nosso manual, regra de fé, de conduta e de prática. Você percebe, queridos, que a humanidade está tentando caminhar. E quais são as consequências? A gente vê aí, entre os versículos 1 e 6, a gente vê que eles caíram em opressão. Vou falar assim resumidamente.
Eles passaram por 7 anos, 7 anos de prevalência das mãos dos inimigos contra eles, e não 8 anos nesse aspecto, nesse período aqui, foram 7 anos na peia. Eles estavam, irmãos, vivendo em covas. Você acha que o lugar de um cristão é em cova, irmãos? Eles estavam assim, se escondendo em cavernas, em fortificações. Em uma certa Bíblia de estudo diz que uma dessas cavernas cabia mais ou menos 4.000 pessoas, muita gente. Não é à toa que a gente vê 22 mil, 32 mil e 22 mil pega o beco com medo. Então tinha muita gente escondida. Sabe, irmãos, o povo de Deus não é para andar escondido. O povo de Deus é para andar, irmãos, mostrando a cara, a face. O povo de Deus é a carta aberta de Jesus Cristo. O povo de Deus, meus amados irmãos, é sal e luz dessa terra. O povo de Deus é protagonista, queridos. O povo de Deus é capaz de mudar uma nação toda. O povo de Deus é capaz de mudar, irmãos, uma família, um bairro, porque o povo de Deus tem a palavra. Eles estavam vivendo em fortificações, em covas, em cavernas. Eles semeavam e o inimigo vinha e levava tudo. Eram como gafanhotos, não dava para contar. Eles destruíam tudo, irmãos. Deixava Israel no estado de penúria. Se há um casamento neste lugar em estado de penúria, se há um casamento nesse lugar assim aos frangalhos, só o bagaço, por um fio, só Jesus Cristo pode te ajudar, e Ele quer te ajudar. Você talvez está sendo aconselhado, está sendo ensinado, está sendo orientado, mas está teimando como esses aqui. Cuidado, pode ser tarde. Deixe de ser arrogante, deixe de ser cabeça dura, deixe o cordão de 3 dobras unir o teu casamento. Deixa o Senhor ser exaltado nessa relação. Minha filha, eu te amo. Minha filha, eu vou ajudar fazendo alguma coisa. O homem, irmãos, ajuda. O que o homem ajuda é tão pouco diante do que as esposas fazem. Então, meus amados irmãos, o Senhor, Ele está dizendo nessa noite, em que vocês estão sendo impulsionados a caminhar, irmãos, em prol da obra, do crescimento, da unidade. O Senhor, eu acredito que Ele me trouxe, irmãos, para trazer um despertamento pessoal, individual, naquilo que você está precisando ouvir, e a responsabilidade vai ser sua, porque você está ouvindo, e o Senhor está dizendo: eu levantei naquele dia um servo para falar coisas que você precisa. Eles precisaram clamar ao Senhor. Eles iam morrer de fome, irmãos. Pois é isso, em primeiro lugar nós estamos vendo as pessoas querendo viver independente de Deus. Eu não vejo pessoas cultas, pessoas inteligentes, não que não tenham, lógico, tem muitos cultos inteligentes que têm humildade, mas eu não vejo nessas autoridades que têm o poder de decidir coisas importantes na nação, falando do pressuposto de Deus, do temor a Deus.
Eles estão esquecendo, irmãos. E nós, como igreja, precisamos nos levantar para orar, para que o Espírito de Deus mude a história dessa nação. Em segundo lugar, irmãos, o que o Senhor falou ao meu coração é que o Senhor, Ele enviou um profeta. Enviou um profeta, irmãos, para lembrar exatamente a razão pela qual eles estavam passando por aquela situação. E aí eu já falei para vocês aqui as circunstâncias que estavam acontecendo ali. Irmãos, talvez você esteja dizendo: eu já tenho 15 anos de crente, estou naquela igreja A, igreja B, e a minha vida não está legal. Se submeta à palavra para você ver. Pratique a palavra para você ver. Se renda ao Espírito de Deus para você ver. Não adianta, irmãos, a gente fazer como Gideão fez aqui. Ah, Senhor, se tu é comigo, se tu é com a gente, o que foi que aconteceu? Por que a gente está passando por tudo isso? Cadê aquelas maravilhas que nos contavam dos teus feitos? Transferindo para Deus. Deus já tinha usado o profeta, né? Para dizer: olha, está acontecendo assim, 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 porque vocês não me ouviram. Então não foi Deus que abandonou, não foi Deus que deixou eles para trás. Sempre, irmãos, o Senhor foi o primeiro a querer ter um relacionamento com o homem. Deus está continuamente desejando se relacionar com você. Mas nesse mundo, depois, né, desse termo chamado pós-modernidade, tantos atrativos, tantas coisas legais, até lícitas, até que não tem nada de mal, mas o pior é que se torna mal, porque acaba tomando toda a tua atenção, e o Senhor ficou de lado. E o Senhor enviou o profeta para dizer isso para eles. Nos versículos 13, né? Você vai ver isso. No versículo 21, deixa eu ver aqui. O Senhor já está chamando Gideão. O anjo aparece, fica debaixo daquela árvore. E aí eu quero entrar, irmãos, no terceiro ponto para a gente refletir. Veja aí no versículo 12, por favor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quando eu estava meditando, o Senhor falou ao meu coração que o terceiro ponto seria alertar a igreja, uma chamada divina para a realidade espiritual. Aqui eu vejo uma chamada de Deus para uma realidade espiritual. Você está sentado numa linda cadeira, e o mundo espiritual é mais real do que essa linda cadeira. O mundo espiritual é muito mais real do que essas paredes que nós estamos vendo aqui. E então o anjo vai e diz: homem valente, varão valoroso, poderoso guerreiro, e assim várias traduções tratam. Porque de fato eu não consigo ver Gideão como um homem medroso, um homem covarde. Eu não consigo entender que ele tinha medo. Claro que na sua vida ele passou por ocasiões em que ele teve medo, mas ele realmente estava ocupado. Ele estava num lugar improvável, trabalhando num lugar que era para prensar uvas. Ele estava lá malhando trigo, e o anjo se apresenta para falar para ele sobre uma realidade espiritual. E eu acredito que esse é o ponto, irmãos, que eu quero explorar um pouco mais com vocês.
Você vê lá em Êxodo capítulo 3, que Moisés estava vivendo a sua vida comum. Ele era ali um ajudante do seu sogro, cuidando ali dos pastos, do gado, e de repente a sarça ardente começa a pegar fogo, e ele se vira para olhar o que era aquilo, e ele vai se aproximando e escuta o sobrenatural falando com ele: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Aleluia! O Senhor, em outras palavras, estava dizendo para Moisés: ei Moisés, eu abri o sobrenatural para que você saiba que essa realidade é muito mais poderosa do que essa que você está vivendo. Essa realidade sobrenatural, essa realidade do Espírito, ela muda a realidade na qual nós estamos vivendo aqui. Uma chamada divina para a realidade espiritual. Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 5. E aí a gente está vendo isso acontecendo. Não são só esses textos, tem muito mais textos que falam da realidade sobrenatural. Sabe, irmãos, um texto que eu gosto muito, que está em 1 Reis, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. O nome do profeta era Aías, e ele já estava com os seus olhos sem conseguir enxergar, entende? Mas aí o Espírito de Deus estava falando para ele: a mulher de Jeroboão está chegando aí disfarçada, e quando ela colocar o pezinho dela na porta, tu já está sabendo. Deus falando com esse profeta, louvado seja Deus, Aías. E Aías, ele ia entregar um recado de Deus, a gente gosta de dizer assim, né? Uma profecia para aquele homem, marido dessa mulher que chega lá disfarçada, e ele não enxergava. O seu sentido da visão já não funcionava. Talvez algumas coisas do seu natural não estejam mais funcionando, mas o Espírito de Deus tem coisas a comunicar no teu coração. O Espírito de Deus quer fazer você ver coisas que você ainda não viu, mas você não vai conseguir ver com seus olhos naturais, mas você vai ver o sobrenatural de Deus agindo na tua vida. Então o Espírito de Deus estava tratando no campo do sobrenatural, da realidade espiritual. Quando a mulher chegou na porta, ele vai e diz, vou dizer aqui, parafraseando: está querendo enganar quem? Então, irmãos, o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, irmãos, para dizer para você e para mim, que nós que somos o povo da dispensação da graça, nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. Nós não temos mais somente o Espírito sobre nós, mas temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então, meus amados irmãos, nós temos acesso às coisas de Deus, desde que nós andemos de modo espiritual. Josué também, em seu livro, no seu início, aparece a manifestação do Senhor, e ele diz, Josué se assusta e diz: quem é você? Quem é? É um dos nossos ou é inimigo? E aí aquele ser, aquele príncipe diz: eu sou o comandante do exército do Deus vivo. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Irmãos, para nós vencermos todos os dias, nós precisamos entender que a realidade espiritual está disponível para nós. Que coisa linda essas crianças falando sobre fé, tratando
falando sobre fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Louvado seja Deus. Aleluia! A igreja do Senhor está vivendo nesse tempo chamado, essa época, esse tempo da graça de Deus. Irmãos, se nós formos falar do ministério profético, em que ele tem visões, sonhos, revelações, em que ele recebe por inspiração divina uma palavra de sabedoria, ele recebe da própria mente de Deus algo a respeito do futuro revelado pelo Espírito de Deus colocado no coração do profeta. Isso é um dom que já estava em operação lá do início, como eu vi aqui para vocês, mostrei o profeta Aías. E os profetas guiavam as autoridades, os reis, nesse período. Mas os profetas hoje, eles são usados por Deus para testificar, para confirmar aquilo que o Espírito de Deus já colocou no seu coração. Por isso, se aparecer um profeta dizendo uma coisa que não tem nada a ver, você só cai se quiser, se tiver muito na carne, porque um profeta de Deus, ele não vai querer guiar você, ele vai despertar algo que o Senhor já colocou no seu coração. E aí, meus amados irmãos, perceba que o tempo está avançando, são 9h15. Então lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, é o que se encaixa para a nossa realidade. Deus, usando Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles cumpram o seu serviço. O que é que eu quero dizer com isso, minha amada igreja, meus queridos pastores? O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que hoje, nos dias de hoje, nós podemos correr muito mais rápido, porque o Espírito de Deus, ele habita nos nossos corações, ele habita em nós, ele vive em nós. Porém, a gente tem andado apenas nos sentidos comuns, e com isso nós perdemos das coisas de Deus. Nós pensamos hoje em dia, por exemplo, irmãos, que o coração do homem, falando do crente, ainda é um coração enganoso. Jeremias 17, 3 ou 4. Só que, querido, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu coração, que representa o seu espírito humano, o seu verdadeiro eu, não é mais um coração enganoso. Veja aí, irmãos, lá em Efésios, vamos lá que eu quero ler essa referência e nós vamos estar já encerrando. Efésios capítulo de número 1, versículo 15, Paulo está orando assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, iluminados os olhos do vosso coração. O que mais? Vamos aqui no capítulo de número 3 de Efésios, versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Está aí o teu coração. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder andar enganado, não é assim? Não, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Pega essa palavra, essa revelação, irmãos, e não chame mais o seu coração de enganoso, porque você está com Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Deus é bom, meus amados irmãos. O Senhor quer que a igreja, a sua igreja, nesses últimos dias, perceba um pouco mais sobre a realidade espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque está muito próximo dele vir arrebatar a sua igreja, e nós vamos precisar operar mais como parceiros dele, para que os seus dons, os dons do seu Espírito, estejam se manifestando no corpo local, se manifestando no trabalho, se manifestando onde quer que você esteja. Você começar a ver coisas sobrenaturais, e o Espírito de Deus usando você para arrancar as vidas, para destroçar as cadeias, as algemas. Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12. Isso é muito sério. É maravilhoso, irmãos, é lindo. Estou terminando e quero pedir a oportunidade para orar com essa igreja, meus pastores. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 2. Versículo 6 em diante. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta terra, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, presta atenção, igreja, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Normalmente a gente para por aqui e não lê um pouco mais, aí acha que está tudo escondido, não há nada para ser revelado. Mas percebe, irmão, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, irmãos? Para quê? Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Você entendeu? É desse jeito. Gideão precisou entender que havia uma realidade espiritual. Ele precisou compreender, irmãos, que ele precisava ouvir a voz do Senhor. Ele era um cara corajoso, mas só a coragem não resolve. O Senhor sabia que ele era corajoso. Como é que eu vou fazer? A chave, o Senhor disse: eu serei contigo. Amém? Você pode... A gente pode orar, pastor? Pode orar. Você pode ficar de pé, irmãos. Eu quero fazer um pedido ousado, ó. Eu queria que a irmã cantasse aquele louvor, que é quem tem raiz, né? Quem tem raiz, irmão. Você vai botar para arrebentar cadeias e correntes. Sabe por quê, irmãos? Porque tem cristão que está vivendo em covas espirituais, cristão que está atormentado por enfermidades, e o Senhor usou Gideão para libertar aquele povo, sim ou não? Com 300 homens. E o Senhor está aqui, irmãos, para fazer você ficar mais equipado. Você está sendo equipado e o Senhor vai trazer mais uma porção. O Senhor vai trazer mais uma porção para você. E eu peço que você tenha um pouquinho de paciência e você dê lugar ao Espírito de Deus. Você comece a adorar o Senhor. Você comece a repreender a enfermidade que eventualmente tem falado, tem oprimido, tem feito você ficar entristecido. Deus vai fazer maravilhas. Vai lá, irmã, feche seus olhos. Povo que é pentecostal vai começar a falar em línguas, vai levantar as mãos e vai receber mais unção.